Deus abençoe sua vida. Vamos fazer uma oração. Eu quero orar aqui antes de nós entrarmos na palavra. Senhor, meu Deus, eterno Pai, Deus, feche os meus olhos agora diante do Senhor, diante dos nossos irmãos que estão aí do outro lado do celular. Pai, que estamos todos participando desse cenário tão difícil, tão novo para nós, mas que nós, meu Deus, possamos confiar em Ti, Senhor. Meu Deus, como diz o salmista, nós somos pó, nós somos fracos, mas dependemos de Ti, Senhor. Neste momento eu oro a Ti, Pai, por cada família, meu Deus, que teve uma perda. Meu Deus, e uma perda que sequer que seja, é uma perda de 100%, Senhor. Pai, que o Senhor conforte cada irmão, que o Senhor conforte cada irmã. Meu Deus, aqueles que Te servem, aqueles que não Te servem, que o Senhor os alcance com Tua misericórdia, confortando, meu Deus. Quantas famílias têm perdido irmãos, Pai, têm perdido pais e mães, homens e mulheres que serviam ao Senhor. E nós sabemos que o céu se alegra com a partida do justo. Todavia, Pai, nós ficamos tristes, as famílias ficam fragmentadas. O cenário é de desesperança, o cenário é de desespero. O ímpio prospera, meu Deus. Os políticos, meu Deus, vão de mal a pior. Nós olhamos para o cenário, meu Deus, e não temos esperança. Mas nesse momento nós elevamos os nossos olhos da fé a Ti, Senhor, de onde vem o nosso socorro. Meu Deus, quantas pessoas estão tomadas por depressão, meu Deus, do outro lado. Meu Deus, pensando em tirar a própria vida, pensando, meu Deus, em buscar socorro, refúgio nas drogas, na química. Meu Deus, mas que o Senhor os faça entender que só em Ti, meu Deus, nós encontraremos alívio para a nossa alma. Nosso corpo, meu Deus, está livre, com restrições, é verdade, mas ainda estamos livres. Mas eu oro a Ti neste momento por aqueles, meu Deus, que se encontram com a alma em prisão, Senhor, como o salmista dizia. Arranca a minha alma da prisão para que eu Te louve. Essa é a pior prisão que nós temos, onde nosso corpo está livre, mas a angústia domina o nosso coração, onde o desespero, a falta de fé, uma nuvem negra se forma em cima da nossa cabeça e nós não temos esperança. Pai, eu oro neste momento pedindo que o Senhor conforte cada coração, que o Senhor conforte cada família, que o Senhor dê graça, que o Senhor dê fé. Não permita que os nossos irmãos venham desfalecer, não permita que as nossas irmãs venham perder a fé, meu Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Tu és o Deus que restaura, Tu és o Deus que perdoa, e que nós possamos extrair de tudo isso que estamos vivendo, meu Deus, lições extraordinárias, lições para a nossa vida. Nós não queremos ser refém da história, meu Deus. Nós queremos aprender com a história que estamos vivendo. Pai, em nome de Jesus, fale conosco neste momento. Que de alguma forma essa palavra que nós estaremos ministrando aqui venha trazer alento, conforto, esperança, meu Deus, e anseio pela justiça ao coração do Teu filho e da Tua filha, Pai. Essa é a minha oração no nome de Jesus, e que o Senhor seja glorificado. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor, e graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Bom, se você quiser pegar a sua Bíblia, abra aí no Salmo de número 10. Salmo de número 10. Vou estar falando sobre Deus e o perverso. A palavra que Deus tem colocado ao meu coração. Salmo de número 10. Vamos por parte, tá bom? Eu vou lendo o versículo e explicando aqui. Diz assim o Salmo de número 10, verso 1. Senhor, por que permaneces longe? Por que te esconde em tempos de tribulação? Eu tenho certeza que isso tem sido a oração de muitos e muitas. Olha como o Salmo começa. Senhor, por que permaneces longe? É o que parece que estamos vivendo. Parece que Deus está distante de nós. Parece que Deus está indiferente com o que estamos vivenciando. Esse contexto aqui é o salmista orando, pedindo a derrota dos inimigos, pedindo a derrota do povo que estava se levantando com opressão
e maltratando o povo de Deus. E parece que diante da calamidade, Deus estava indiferente. Mas aí a Bíblia vai nos falar que o Senhor, ele está no controle de todas as coisas. Ao que parece, o salmista está dizendo aqui, parece, Senhor, que os perversos marcham na terra enquanto o justo é oprimido, enquanto o justo sofre. E aí a fé entra em conflito. A fé, ela fica perturbada, porque na nossa concepção, o justo deve prosperar e o ímpio não. Na nossa concepção, as pessoas boas devem usufruir do melhor da terra e o ímpio não. Só que a realidade não é bem assim. Depois que o pecado entra no mundo, você vê que a realidade é invertida. As pessoas boas sofrem, em muitos casos, e o ímpio prospera. E aí a fé entra em conflito. E aí Deus vem para dar resposta para esse povo que se vê em conflito, achando que Deus está ausente. Só que antes disso, o salmista, em oração, vai expor a Deus o cenário em que ele está se encontrando. O verso de número 2 a 13 vai nos mostrar os perversos que rejeitam a Deus. Olha aí se você está com sua Bíblia, se não, preste atenção. O verso de número 2 diz assim: o salmista está fazendo uma pergunta retórica, aonde o Senhor está diante do sofrimento. E aí ele vai expor a situação que ele está vivendo na sociedade dele e que parece muito com o nosso tempo. Preste atenção se não parece muito com o nosso tempo. Primeiro, verso de número 2. Na sua arrogância, os ímpios perseguem o pobre com fúria, que eles mesmos caiam nas ciladas que eles maquinam. O ímpio está perseguindo o justo. O verso 3. Pois o ímpio se orgulha de sua própria cobiça e o avarento amaldiçoa e despreza o Senhor. Veja, esses poderosos menosprezam o Senhor. Verso 4. Por causa do orgulho, o ímpio não busca a Deus. Deus não está em nenhum dos seus planos. Ou seja, o ímpio, ele planeja, mas não coloca Deus dentro da sua agenda. Ele não coloca Deus dentro do seu plano, porque as pessoas ímpias, os perversos aqui, são aqueles que se tornam os próprios deuses de si mesmo. São as pessoas autossuficientes, são as pessoas que acham que não depende de Deus para nada. Ou seja, aqui há uma clara rejeição a Deus, há uma clara rejeição ao Senhor. E quando o homem rejeita ao Senhor, o Senhor já fala isso para Salomão. Quando Davi está intercedendo por Salomão, Deus fala através de Davi para Salomão o seguinte: olha, Salomão, se você me buscar, você será achado de mim. Mas se você me rejeitar, eu também te rejeitarei. Então, essa figura que pinta-se de um Deus que quer nos namorar não é bem o que a Bíblia nos revela. Deus, ele é verdade, ele é amoroso demais. João 3,16, os irmãos conhecem. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o único filho dele, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só que a paciência de Deus tem limite também. E Deus vai se revelar contra os ímpios que o rejeitam. Aqueles que rejeitam a Deus serão rejeitados também. Então eles falam no seu coração, em primeiro lugar, não há Deus. Isso foi o primeiro pecado que entrou no mundo, quando o homem tentou ser igual a Deus. Gênesis 3:5, serei semelhante a Deus. As pessoas acham que são deuses, as pessoas acham que Deus não existe. Por mais que a ciência se multiplique, por mais que os recursos aumentem, você olha para as pessoas e percebe um vazio na alma das pessoas. Esse vazio é do tamanho de Deus, eu não canso de falar isso. E enquanto nós não entendermos que se Deus não nos preencher, relacionamento não nos preenche, dinheiro não nos preenche, emprego não nos preenche. As pessoas buscam felicidade em relacionamento e não conseguem achar. As pessoas buscam relacionamentos em drogas e não se preenchem. As pessoas buscam relacionamentos em dinheiro e não se preenchem em coisas da terra, porque o que falta para a alma do homem e da mulher é Deus. Foi o que Jesus falou lá em João 4 para a mulher samaritana. Olha, se você beber da água que eu te der, nunca mais você tornará a ter sede.
O que Jesus está dizendo, gente, é que Ele é o que a nossa alma precisa. Quando o salmista lá no Salmo 42, ele vai orar ao Senhor, ele fala assim, olha, assim como a corça anseia por água em terra seca, a minha alma suspira por ti. Você acha que esse vazio da sua alma aí é falta de locomoção, é anseio para ir para o shopping? Isso faz parte, mas a sua alma não foi formada para essas coisas. Isso que você está sentindo, isso que nós sentimos muitas das vezes, na verdade é a ausência de Deus. É nossa alma clamando por Deus, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus ele falou que as palavras dele é espírito e vida. Se é espírito e vida, isso subentende que é o alimento para a nossa alma. Nós precisamos de Deus mais do que nunca. Aí o salmista prossegue falando, no versículo 13:3, os arrogantes dizem, eles maldizem ao Senhor. Olha o que fala o verso 13, nós estamos aqui fazendo a exposição do Salmo 10. Verso 13, porque o ímpio blasfema contra Deus, dizendo a si mesmo, tu não pedirás conta. Ou seja, o ímpio, ele blasfema contra Deus, dizendo que não haverá um dia de juízo. Quando você olha para o que esses políticos estão fazendo com a nação e com o mundo, você fala, meu Deus, o que está acontecendo? Por que eles não falam a mesma língua? E não somente esse tempo presente, pastor Claudemir, Deus abençoe, irmã Ana, cada um dos irmãos, não somente esse tempo presente, mas o tempo que você olha a história, você vê verba desviada da educação, você vê verba desviada da saúde, você vê corrupção moral, degeneração humana, e o salmista revela por que esses poderosos agem dessa forma. Verso 13, porque eles não acreditam em Deus e porque eles acham que não haverá um dia de julgamento. Mas não é isso que a palavra nos revela. A palavra nos revela que haverá um dia de juízo. Deus está no trono e às vezes nós nos precipitamos porque queremos o juízo de Deus para agora, para o nosso tempo. E lá em Apocalipse 6, a Bíblia revela que há mártires diante do trono de Deus clamando por justiça, dizendo, Senhor, até quando não fará justiça? É o que você está clamando, é o que eu estou clamando. Senhor, até quando isso? Até quando essa injustiça? Até quando essa briga política? E essas orações não são respondidas no nosso tempo. Haverá um dia de juízo e de prestação de contas, mas o que leva esses governantes, esses poderosos, a agirem com tamanha maldade contra a sociedade, contra as pessoas, é isso. Eles não acreditam em Deus em primeiro lugar, blasfemam contra Deus e não acreditam no dia de julgamento. Filipenses capítulo 3, verso 18 ao 21, vai nos mostrar que esses malfeitores vivem em função de si mesmo. São aqueles cujo Deus é o umbigo, olham para o seu próprio ventre, ou seja, são aqueles que são voltados para si mesmo. São pessoas que desviam verbas da educação, mas moram em grandes mansões. São aqueles que dizem, olha, fique em casa a qualquer custo, mas que não abrem mão dos seus salários para os mais pobres. E aí, como entender isso? Isso é a moralidade humana chegando no nível mais baixo que você pode imaginar. E o que o salmista está fazendo diante dessa constatação? Está falando para Deus, está contando para Deus. Ele não está arrumando briga política, ele está orando a Deus e falando, olha Deus, olha como está a nossa nação, olha como está o nosso povo, olha a viúva sofrendo, olha o órfão sendo desprezado, tenha misericórdia. E é isso que Deus quer da igreja, gente. É isso que Deus está querendo de nós, que nós vamos a Ele em oração. Não adianta ficar reclamando em rede social, não adianta ficar brigando por direita, por esquerda ou pelo centro. Nós temos que recorrermos a Deus urgentemente. 2 Crônicas capítulo 7, 14, o Senhor fala, se eu fechar o céu, se eu enviar a praga, se não derramar a chuva, e se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, não é as minhas mãos, é a minha face. Deus está querendo intimidade da sua igreja. Deus está querendo intimidade com o seu povo. E se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se arrepender dos seus pecados,
eu ouvirei as suas orações e sararei a sua terra. Deus requer de nós arrependimento, e ninguém aqui, começando por mim, não há nenhum de nós que não tenhamos algo do que não nos arrepender. Nós estamos em obra, estamos em santificação. Santificação é processo. Santo Deus. Mas a igreja é santificada. Nós estamos em um processo, e o nosso problema é achar que o nosso socorro vem dos homens, e não vem. O nosso socorro vem de Deus, que fez os céus e a terra. Os ímpios, eles, como se não bastassem, confiando na sua riqueza, olha o que eles falam. Versos 5 ao 7, Salmo de número 10, nós estamos estudando, tá bom? Para quem está chegando agora. Versos 5 ao 7, eles dizem: jamais seremos abalados. Olha o texto. Os caminhos dele prosperam para sempre. Os teus juízos estão muito acima deles, longe da tua vista. Quanto a todos os seus adversários, ele os trará com desprezo. E diz a si mesmo, o ímpio falando: jamais serei abalado. Nenhuma desgraça sobrevirá a mim e a minha descendência. Sua boca está cheia de maldição, enganos e ameaça debaixo da sua língua, a maldade e perversidade. Ele fica à espreita nos povoados, mata o inocente em emboscada, e os seus olhos espreitam o desamparado. Esse é o retrato do ímpio. Esse é o retrato daquele que fala: olha, eu estou agindo e Deus não está vendo. Essa insolência decorrente aqui, quem fala esse comentário é o Warren Wiersbe, decorrente das leis de Deus, isso fala de um conhecimento ignorante acerca do Senhor. São aqueles que acham que Deus não está vendo, e o problema é que nós também acabamos pensando dessa maneira. Será que Deus não está vendo os estupros que acontecem com menores, com as mulheres? Será que Deus não está vendo? Se Deus é bom e amoroso, como eu creio que Ele é, por que Ele permite que o justo sofra? Por que Ele permite que o inocente seja acusado? Por que Ele permite que o injusto prospere? Porque haverá um dia de prestação de contas. Por isso que Deus permite. Porque nada disso vai passar em vão. Há pecados que são julgados aqui e agora, mas há pecados que serão julgados na eternidade. Só que a nossa esperança é que Deus é justo. O Senhor fala lá em Romanos 12: dê lugar à ira, mas não peque, porque minha é a vingança, diz o Senhor. O que a palavra está querendo dizer com isso? Você pode ficar revoltado mesmo. Isso faz parte da natureza humana. Você pode se esbravejar, isso faz parte da natureza humana. O que você não pode é pegar uma arma e sair tentando fazer justiça com a sua própria mão. A sua ira deve ser uma ira santa, assim como a ira de Deus. E aí, com essa ira que você se revolta, você vai em oração contar para Deus, para que Deus acalme em primeiro lugar o seu coração e te faça entender que haverá um dia de justiça. Amém? Glória a Deus. Isso ocorre porque eles não têm conhecimento do Senhor. Uma vez que Deus é longânimo, como a palavra nos fala, eles acreditam que estarão impunes, conforme Eclesiastes 8:11, aqueles que agem em iniquidade, achando que estarão impunes. Paz e prosperidades lhe conferem uma falsa sensação de segurança que acabará de modo extremamente súbito. Jesus fala isso lá em Lucas capítulo 12, verso 13 ao 21. Há pessoas que, como o tolo da parábola de Jesus, colocam sua confiança no dinheiro. E quantas pessoas prósperas agora estão vendo que os seus recursos são inúteis diante desse cenário que estamos vivendo. É algo tão pequeno, tão pequenininho, mas que tem derrubado grandes homens, grandes mulheres, e os meus pêsames reais, verdadeiros aqui para as famílias. Isso mostra que o dinheiro não compra tudo. Nós podemos ter dinheiro, mas não podemos comprar o oxigênio. Nós temos o dinheiro, mas não conseguimos comprar vida, e muito menos vida eterna. A vida eterna é um dom gratuito de Deus que só nos é dado por meio do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, escrevendo à sua igreja que estava em perseguição, a perseguição da diáspora, ele diz: olha, gente, alegre o coração de vocês, porque vocês não foram comprados por coisas corruptíveis e vãs, como ouro, prata, bronze, sangue de bodes ou de touros, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro
derramado ali no Calvário. O diabo tenta mostrar para você que você não vale nada, mas você vale muito. Você vale o sangue de Jesus. O diabo ele só pode se utilizar do teu passado, porque ele não tem futuro. O futuro dele é lago de fogo. O teu passado pode até ter sido um passado ruim, mas dependendo da decisão que você toma hoje no teu presente, você pode modificar o teu futuro quando você se rende ao Senhor Jesus Cristo. Para a gente chegar já ao fim, daqui a pouquinho. Verso 8 a 11. Os ímpios continuam falando: Deus não está vendo o que eu estou fazendo. Verso 8 a 11 do Salmo 10. Ele fica à espreita nos povoados, mata o inocente em emboscadas, seus olhos espreitam o desamparado. Ele arma emboscada como o leão na sua toca. Fica à espreita para apanhar o pobre. Ele o apanha e o arrasta com a sua rede. Agacha-se e fica de tocaia. Assim os indefesos caem em seu poder. E diz a si mesmo: Deus se esqueceu, cobriu o rosto e nunca verá o que estou fazendo. Você consegue ver como esse salmo é atual? Um salmo escrito há mais de 2000 anos atrás, mas que está retratando aqui a situação em que nós estamos vivendo, onde os ímpios aprovam leis, onde os ímpios fazem projetos, fala ninguém está vendo. E isso prejudica o pobre e valoriza e beneficia os poderosos. Mas se tem uma coisa que Deus faz, é lutar pelo justo, é lutar pelo inocente. A Bíblia diz que Deus é uma metáfora, mas pode se aplicar aqui. Deus é marido de viúvas e pai de órfãos. O que isso significa? Significa que os governantes desprezam as viúvas, mas Deus as ampara. Isso significa que os governantes desprezam os órfãos, mas Deus os ampara. O que o texto está nos falando é que quando você se sentir desamparado e desamparada, saiba que haverá uma mão de glória e de graça que te sustenta. Esse sustento de Deus é um sustento, é uma paz que vai além da nossa imaginação. O texto está nos falando aqui é que eles estão certos de que não serão pegos nem pela lei dos homens, porque eles mesmos é quem fazem as leis dos homens, e também acreditam que não serão pegos pela lei de Deus, porque eles já colocaram no coração que Deus não existe. Mas os salmos, os saltérios, vai nos mostrar que haverá um dia de juízo. Verso 12 e 13, a conclusão do pensamento dos arrogantes. Salmo 10, verso 12 e 13. Levanta-te, Senhor, ó Deus, levanta tua mão e não te esqueça dos necessitados, porque o ímpio blasfema contra Deus, dizendo a si mesmo: tu não pedirás contas. Vamos prosseguir aqui a leitura. Verso 14. Mas tem visto, porque atentas para o sofrimento e a dor, para os tomares na tua mão, o indefeso se entrega a ti. Tu és o amparo do órfão. Louvado seja o nome de Jesus. Olha que coisa tremenda. O Senhor, em primeiro lugar, tem visto. O Senhor tem visto. Mas Deus, ele não é indiferente, porque o texto prossegue dizendo, verso de número 14, porque atenta para o sofrimento e a dor. Isso se chama compaixão. Sempre que você for ler os evangelhos, você vai ver Jesus movido de íntima compaixão, curando o cego. Movido de íntima compaixão, multiplicando pães e peixes para a multidão. O que é íntima compaixão? Compaixão é se colocar no lugar do outro. Compaixão é sentir a dor do outro. Deus, ele está no céu, mas ele não é indiferente à nossa dor. Na pessoa do Senhor Jesus Cristo, ele participou da nossa dor, da nossa angústia, se vestiu da nossa pele de carne e osso, experimentou o calor do sol, experimentou a angústia da alma lá no Getsemane, quando ele ora para que o cálice se afastasse dele. Ele experimentou traição, ele experimentou angústia. Sabe por que Deus se identifica com a minha dor e com a tua dor? Porque ele é o homem de dores, experimentado em trabalhos, como fala Isaías 53. E eu quero falar para você nessa noite aqui, no finalzinho dessa live, que Deus, ele tem contemplado a sua dor e a sua aflição, e ele vai agir em favor do seu povo. Olha o que o texto fala no verso de número 15.
quebra o braço do ímpio e do malvado, esquadrinha a maldade deles até que não encontre mais nada. O braço é aquilo que faz agir. O braço significa a ação. E Deus está falando que haverá um tempo em que Ele irá quebrar a ação do arrogante. Existe um tempo determinado por Deus para cessar a prepotência humana. A minha oração é que esse tempo chegue rápido. A minha oração é que seja o mais breve possível. Mas se isso não ocorrer, que Deus nos dê da sua graça para passarmos por esse deserto, sabendo que Ele tem cuidado de nós. Verso 16. Olha o que o salmista, diante dessa oração, vai fazer a declaração a Deus. Por isso que é importante orar. Porque na oração, veja o verso inicial que nós começamos essa live. O salmista começa com a dúvida. Onde está o Senhor? Onde está Deus? O Senhor está longe? Verso 1. Senhor, por que permanece longe? Que te esconde em tempos de tribulação? Ele vai para a oração perguntando onde está Deus diante da tribulação. Mas depois que ele vai terminando de orar, o verso 16 ele faz essa linda declaração. Salmo 10, verso 16. O Senhor é rei para sempre, de eternidade a eternidade. E as nações desaparecerão da terra dele, porque a terra é do Senhor. Os homens só governam, mas Deus é o Criador da terra. Então veja que a declaração dele põe para debaixo do tapete a frustração e a falta de fé. Por meio da oração nós temos percepção de quem Deus é. Deus é rei, Ele reina, Ele é Senhor. Verso 17. Tu tens ouvido os desejos dos humildes. Tu confortas o coração deles e inclinarás o teu ouvido. Você recebe essa palavra nessa noite? Que haverá conforto de Deus para o seu coração? Tu confortarás o seu coração. E coração não é órgão. Coração é alma. Coração é espírito. E o que Deus tem para nós vai além do nosso corpo. É água para a nossa alma. É alimento para o nosso espírito. Mas tem que ser humilde. Porque veja, tu tens ouvido os desejos dos humildes. Humildes não é ser pobre. Porque tem pobre arrogante, que acha que é melhor que os outros. Tem rico que é humilde. Então isso é relativo. Humildade aqui é entender que há um Deus acima de nós. Humildade aqui é entender que há um Senhor, que um dia nós nos encontraremos com Ele e prestaremos contas, não somente daquilo que falamos, mas daquilo que fazemos. E encerramos a nossa live com o verso 18. Para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o homem, mero ser terreno, não mais inspire terror. Amém? Eu vou ler de novo isso aqui, que isso aqui é muito forte. Olha o verso 18. Vou até baixar aqui esse fundo musical. Só um minutinho. Pronto. Diz assim, olha. Para fazeres justiça. É isso que a terra está precisando. Justiça. Ao órfão e ao oprimido. A fim de que o homem, mero ser terreno, não mais inspire terror. O problema da terra, infelizmente, é a corrupção humana. É a degeneração humana. E a única resposta e o único remédio para a humanidade se chama Jesus. E eu quero confortar o seu coração com essa verdade bíblica. Nós iremos prestar contas a Deus. Nós iremos estar diante do Senhor. Então, quando você olhar para esse cenário de corrupção, de imoralidade, de perversão humana, lembre-se disso. Deus está agendado na agenda dele um dia de prestação de contas. Para você que está tão atribulado de espírito diante dessa situação, olha, o que eu posso falar para você é que Deus está no controle. Deus ele não perdeu o controle das coisas. Você está respirando, é porque Deus está contigo. E agora não tem como falar de tudo isso e não abrir o coração para os irmãos aqui e dizer que eu sinto muito pelas perdas de cada um dos nossos irmãos. Eu sinto muito, muito. Nós tivemos perdas na nossa família. De certa forma,
Os parentes da Tamires são meus parentes e nós tivemos perdas ali. Eu fiz um post essa semana no Facebook, é verdade, eu nunca pensei que eu veria em tão pouco tempo a palavra luto aparecer no meu feed de notícias. Todo dia. Todo dia nós temos visto luto. E é difícil, meus irmãos. É difícil diante de tudo isso porque eu não tenho uma resposta clara para dizer por quê, nem quando isso vai cessar. Mas o que eu posso falar para você é que Deus ele tem graça para nos dar. O apóstolo Paulo, ele enfrentou um momento da vida dele que ele estava com um espinho na carne, que não sabemos o que é. Alguns estudiosos falam que era um problema de cegueira, uma enfermidade. E ele orou 3 vezes, olha, o apóstolo Paulo orou 3 vezes para que esse espinho se retirasse dele e Deus não retirou. Só que Deus falou assim para Paulo, olha Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, e fraqueza aqui não é pecado, fraqueza aqui é dependência, é fragilidade. Nesse momento de fragilidade, nós temos nos tornado mais dependentes de Deus do que de qualquer outra coisa. Porque nós usamos máscaras, nós passamos álcool em gel na mão, eu entro no trabalho e medem minha temperatura. Há um sigilo assim, uma regra de restrição enorme lá na empresa. Lá. Mas se Deus não velar por nós, a gente pega esse vírus aí. E nós só não temos pegos porque Deus tem estado conosco. As lições que nós podemos extrair desse vírus, dessa pandemia, são várias. Mas eu gostaria de compartilhar com você algumas. Aprenda a valorizar o tempo. Aprenda a valorizar cada minuto da sua vida. Aprenda a valorizar o tempo para mandar mensagem para quem você ama, para pedir perdão, para perdoar. Porque o tempo é como uma corda que Deus dá uma ponta na nossa mão e corta a outra ponta, e a gente vai vivendo e puxando essa corda, e de repente a gente chega no final e não tem mais corda para puxar. É quando se encerra o nosso período aqui na Terra. Então essa pandemia tem me ensinado que o tempo vale mais que ouro. O tempo é preciosíssimo. Então aproveite cada minuto que você tem para viver bem com quem está do teu lado e com Deus. Em segundo lugar, essa pandemia nos ensina que pessoas são sempre mais importantes do que coisas. Quantas vezes a gente gasta a nossa vida correndo atrás de recursos, atrás de bens, atrás de coisas, e de repente as pessoas partem e as coisas ficam. E tristemente, muitas pessoas usam pessoas para ganhar coisas, traem, usam das amizades de forma ilícita para ganhar coisas, quando na verdade uma pessoa inteligente, sábia, usa as coisas para beneficiar as pessoas. Em terceiro lugar, aprenda a valorizar as coisas simples e os momentos simples da vida. Como é bom respirar, eu estou em casa aqui, como é bom estar sem essa máscara abençoada. E é uma coisa tão simples que nós aprendemos a valorizar. E com tudo isso, eu tenho aprendido com essa pandemia que a minha casa tem que se tornar um ambiente onde seja igreja. A nossa igreja está restrita, o acesso lá. É muito importante estar lá na igreja. Eu estou morrendo de saudade de estar lá na igreja junto com os meus irmãos. Nesse momento não é possível. A igreja está fechada, mas o céu não. Então eu não posso fazer com que a minha comunhão com Deus dependa restritamente do templo físico, porque senão eu vou ser um cristão raso. Porque a igreja pode estar fechada, mas o céu não. Então, ore. Ore, porque agora eu não posso ir aonde você está, mas minhas palavras podem. E se minhas palavras podem chegar até você, as suas palavras podem chegar ao coração de Deus. Esse tempo é o tempo que Deus tem chamado a sua igreja para um relacionamento mais profundo e mais sério. Você ouve Deus quando você ouve a Bíblia. E Deus te ouve quando você decide orar. Amém? Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu vou orar por sua vida. Senhor, amém? Feche seus olhos nesse momento aí com seu celular na mão. Não precisa comentar nada agora não. Quero orar rapidinho por sua vida. Uma oração de 2 minutinhos. Para que Deus traga paz para o seu coração. Para que o Senhor te dê força. Amém? Senhor, eu estendo minhas mãos para a tela desse celular neste momento, pedindo que a tua mão vá aonde a minha mão não pode ir.
cada um desses irmãos e irmãs que entraram aqui, Senhor Deus, nessa live, estão comigo até agora. Meu Deus, espero que a Tua palavra tenha falado ao coração deles e delas, Pai, em nome de Jesus. E eu peço que a Tua mão faça, Senhor, o que a mão do médico não pode fazer, o que nenhuma outra mão pode fazer, é trazer liberdade para essa alma, trazer esperança e força, Senhor, fé que nós iremos passar por essa situação, fé que nós sairemos dessa batalha mais forte, meu Deus, mais amorosos em nome de Jesus. Pai, que o lar desse irmão e dessa irmã nesse momento seja tomado por uma paz, seja tomado pela Tua presença. Eu oro pedindo a cura, meu Deus, para os Teus filhos e para as Tuas filhas. Eu oro pedindo que a Tua mão e a Tua graça esteja sobre ele e sobre ela em nome de Jesus, e nos dá força, Senhor. Nos dá força, meu Deus, porque as grandes batalhas são usadas para forjar grandes guerreiros em nome de Jesus. Não somos fortes, ó Pai, por nossa capacitação, porque somos meros mortais e pó, mas nós somos alguma coisa porque estamos dependentes de Ti, estamos sustentados por Tuas mãos, nós elevamos os nossos olhos para Ti, que é de onde vem o nosso socorro, ó Pai. Em nome de Jesus eu Te peço, Pai, e que as bênçãos do Senhor, a graça do Senhor, as consolações do Teu Espírito Santo estejam sobre todos, meu Pai, em nome de Jesus. Que todos possam receber essa oração e dizer amém em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe sua vida. Um beijão aí no seu coração. Deus abençoe. Até a próxima. Que essa palavra possa ter falado ao seu coração. Amém? Deus abençoe. Em breve, se as coisas não voltarem ao normal, estaremos aqui para trazer mais uma palavra de Deus. Deixa eu mandar minha saudação aqui para o povo. Deus abençoe aí. Deixa eu subir do início aqui. Vamos lá. Deus abençoe irmã Eliana, Joelma, Mari Silva, Cibele Silva, Rogério. Deus abençoe Rogério, você é uma bênção. Fernanda Andrade, esposa do pastor Ailton, meu amigo. Fernanda Souza, minha cunhadona. Jennifer Souza, perdão Jenny, minha cunhadona. Tamiri Souza, minha amada esposa. Cremilda Rodrigues, Deus abençoe sua vida, minha irmã. Érica, Pai do Senhor Érica, Deus abençoe você, o Douglas. Sara Nunes, Saria, Deus abençoe sua vida, tá bom? O Reizinho e o seu filhão aí. Kênia, Deus abençoe. Meu amigo Agemiro, Deus abençoe. Carvalho Souza, Deus abençoe, querido. Renato Silva, Ana Paula, meu amigo pastor Claudemir. Amanhã estaremos fazendo uma live junto. Jonathan Macena, minha Nanda Alves, minha maninha amada, Deus abençoe. Lucas Ramos, Anderson Gonçalo, esse irmão é uma benção, meu amigão Anderson, Deus abençoe Anderson e sua esposa. Gabriel da Silva, Deus abençoe. Ana Borges, Rivaneide, lá da Paraíba, Rivaneide Virgulino, que benção ter você aqui, minha irmã. Jairo Santos, Mirinha, nossa irmã Mirinha, Deus abençoe, irmã Mirinha. Edna, Deus abençoe, irmã Edna é uma benção, mulher de oração. Irmã Rita também. Deixa eu ver esse povo, deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Luciana Oliveira, Deus abençoe. Marlúcia, irmã Marlúcia, Deus abençoe. Bastante gente entrou, hein? Glória a Deus. Eu acho que é isso. Augustus, Deus abençoe, varão. Um beijo fraterno no seu coração. E o Cosmo, Deus abençoe, meu amigo. Beijão no seu coração, que Deus abençoe sua família e que as bênçãos de Deus estejam sobre vocês, tá bom? Obrigado por ter ficado comigo até aqui. Tchau, tchau. Fiquem na paz.